para quem não me conhece, eu sou a Raiane Marques, fisioterapeuta, especialista na avaliação fisioterapêutica que fecha 100% dos tratamentos e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Pode se apresentar aí, Vinícius. Bom, eu sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta já formado há 20 anos, sou especialista na área de neurologia, na área de análise do movimento humano, sou criador do método MPM, Máxima Performance Muscular, e trabalho para auxiliar fisioterapeutas também a conseguir se tornar um profissional de excelência e gerar resultados mais rápidos para o paciente, né, e conseguir acelerar essa reabilitação do paciente, com uma qualidade de vida num tempo muito menor do que os métodos tradicionais entregam. Show de bola! E o tema do nosso episódio de hoje é exatamente isso, né? Ter confiança na avaliação para realizar um tratamento fisioterapêutico de resultado. Então, a gente vê muito isso, né? Eu, particularmente, né? Eu não tinha confiança nenhuma em avaliar, sabe? Sabe aquela avaliação que você faz ali com os olhos? Faz aquela avaliação ali meio corrida, aquela avaliação onde você palpa e aí você já tá doido para deitar o paciente ali na maca, né? E E começa começa. a atenção. Sim, eu ficava ali, perdida, pedi o paciente para sentar, para deitar, para levantar, para ficar agachada, e naquela eu ficava naquele bololô, a cabeça ia dando aquele nó, e eu ficava totalmente perdida na hora de avaliar um paciente. E o paciente levanta e senta umas 10 vezes. É, acho que é normal. Todo mundo, em algum momento da vida, passa por isso, né, doutora? Em algum momento da vida, principalmente quando a gente acaba de formar, você está iniciando o seu trabalho, a gente tem uma insegurança, e aí você fica, e agora? E aí você vai tentar seguir um roteiro, e aí de repente você, igual você falou, né? Fica em pé, agora senta, agora vira de lado, agora fica em pé de novo. Aí depois, com o tempo, você vai ver, meu Deus do céu, não precisava ser desse jeito, né? Mas a gente, no início, principalmente, né, a gente sai com bastante insegurança, com bastante falta de confiança na gente na hora de você avaliar. E com o tempo, né, a gente precisa de um direcionamento, precisa de uma prática para a gente poder ir conseguindo amenizar essa situação e melhorar, né? E com detalhe, né, doutor Rain, a gente perde muito tempo, muito tempo. A partir do momento que você vai dominando esse processo, a sua avaliação fica muito mais direcionada, muito mais rápida e, ao mesmo tempo, mais assertiva. Sim, sim. Mas assim, essa insegurança, né, essa dúvida, eu senti até mesmo ali, né, no início de formada, mas também um pouquinho depois de formada, sabe? Esse medo, essa insegurança. E aí, a avaliação é o nosso pontapé inicial, né? Com Diria certeza. que não tem essa avaliação ali com confiança, se você não tem todo esse domínio mesmo dessa avaliação, você vai errar ali na frente, né? É como se fosse mesmo um guia, um passo a passo, um GPS. Então, se você errar o caminho, você não vai chegar a Roma direitinho, você não vai chegar em Portugal direitinho, você vai dar todos os caminhos desviados. E isso Não, é com certeza. E essa insegurança, ela atrapalha, ela dificulta dentro do tratamento da gente, né? A gente deixa a gente ansioso, deixa a gente, como você falou, a gente fica meio perdido. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu faço? Que caminho que eu tomo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Né? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu fiz isso de forma correta? Então, isso acaba gerando, né, deixando a gente perdido e gerando uma ansiedade para a gente fica ansioso, a gente fica inseguro e às vezes acaba passando isso também para o paciente, né? E, e eu acho que isso também leva, doutor Rain, muitas pessoas a acharem que não é importante avaliar, que essa avaliação, eu não preciso avaliar, eu posso ir direto num tratamento, e isso é um equívoco muito grande, né, das pessoas. A avaliação ela é essencial, ela é fundamental.
é ela que vai diferenciar um profissional do outro, né? Mostrar quem é aquele profissional, o quanto você domina aquilo, o quanto você domina o seu conhecimento, a sua técnica, né? Então é extremamente importante, é fundamental você iniciar com uma boa avaliação. Não existe um tratamento eficiente sem uma boa avaliação antes. Não tem como você iniciar. O profissional não pode abrir mão de avaliar. E, infelizmente, às vezes a gente vê isso acontecendo, né? As pessoas abrindo mão de fazer uma boa avaliação acaba trazendo muitas consequências, muitos problemas para o profissional, para o paciente também. E a gente também vê que, assim, ao longo, né, dos anos de formado, quanto mais experiência a pessoa vai criando, né, da prática clínica, menos ela vai usando a avaliação. Ela começa a abrir mão da avaliação. E isso é igual você falou, é primordial, é o pontapé inicial. Não tem como a gente começar nenhum tratamento sem você fazer essa avaliação, essa investigação. É uma investigação. Você vai investigar o que o paciente tem. É o momento Exatamente. de mostrar para as suas habilidades, a sua capacidade. E aí você pula, você não consegue gerar um resultado eficaz, um resultado aí de excelência. E às vezes a gente fica Você, sem resultado. Aí fica pensando, eu tô sem resultado. Eu vou fazer um curso X que vai me ensinar uma técnica aí mirabolante que eu vou conseguir melhorar meu paciente. Vou fazer o curso Y da outra técnica mirabolante que eu vou... aí começa aquilo, ozonioterapia, eu não sei mais o que, não sei mais o que. Vou fazer um monte de cursos porque isso aqui vai aliviar a dor do meu paciente. Mas aí quando você pergunta assim, você avaliou, você seguiu ali, usou uma avaliação detalhada com esse paciente, usou todos os testes para você identificar onde está essa dor? Aí assim, o fisioterapeuta olha, não, era o que acontecia comigo, sabe? às vezes a segurança demais, a confiança demais, olha que doidura, né? Mas a gente tem isso, né? Acho que todos os profissionais em todas as áreas, não só na área de saúde, mas o excesso de confiança faz a gente cometer erros sem parar para perceber. O que é o erro? Igual você falou. Eu vou, não, eu já sei o que é, já passei por isso aqui. E aí você vai e pula a avaliação e você comete erros depois no seu tratamento, né? O seu tratamento não vai ser direcionado da forma correta. E a gente vê isso muito comum em várias profissões, né? Quando a gente vê profissionais cometendo erros, que às vezes vai colocar em risco até a vida do paciente, justamente porque excesso de confiança, porque faz com que você fica mais negligente em alguns cuidados que a gente deveria ter e que você acaba negligenciando com o tempo por causa desse excesso de confiança. E isso traz muitos riscos, isso traz muitas consequências. Então, a avaliação, o profissional falou uma coisa certa, ele não pode abrir mão de maneira alguma, porque é uma investigação. É um momento detetive da gente, é um momento Sherlock Holmes da gente de você identificar, você entender qual que é a causa do problema, por que ele está acontecendo aquilo com ele, porque ele está sentindo aqueles problemas, aquela dor ou aquela falta de mobilidade, o que está acontecendo com ele, o que está levando ele a ter aquele problema X. E às vezes a gente pula isso achando, não, o problema dele é esse, é só tratar assim, e não é. E esse paciente vai embora para casa e você não resolveu o problema dele. É, Isso é muito sério. é muito. E às vezes você está ali, né, naquele tratamento 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o paciente é a mesma coisa, Não até mesmo, evolui. né, neurológico. E aí a gente às vezes começa a colocar um escudo na nossa frente. Porque é assim mesmo. Porque o paciente não, a culpa é dele. Ele não está se dedicando. Exatamente. Neurológico é mais difícil de melhorar. Aí a gente às vezes começa a colocar um escudo, né? Eu falo até que é um escudo para nos defender. Aí, quando você para pensar, será que eu avaliei mesmo? Será que eu fui lá na pontinha do pé dele, lá na unha encravada? Aí era onde eu errava assim, absurdamente.
eu pulava a avaliação. E a gente cria, né, que eu falo que são preconceitos, conceitos formados. Muitas vezes a gente traz isso da faculdade. Você falou uma coisa bem verdade, assim. A gente vem, é a minha área, né, a neuro é a minha área, a gente ouve muito, paciente neurológico, não quero saber de neurologia não, porque não evolui. O paciente demora muito a evoluir. Isso é um engano, evolui muito rápido. Há diferentes formas de evoluir com o paciente, né? Mas evolui sim. Se você tem que evoluir com o paciente em toda sessão, mas você só vai evoluir se você souber exatamente o que fazer. E você só vai saber exatamente o que fazer com o paciente, como resolver o problema do paciente, se você fizer uma boa avaliação. Eu escrevo umas frases, né, eu tenho umas frases assim, que eu levo para a minha vida, não só profissional, mas para minha vida também diária, né, em outras áreas, né, minha vida pessoal, que eu falo que são frases que a fisioterapia me ensinou e muito veio do meu trabalho de neurologia também. E uma delas é assim, faça sempre a melhor avaliação possível. Isso fará com que você saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. Porque não adianta, não é qualquer momento que você tem que trabalhar com pacientes, executar determinadas técnicas. Você tem que saber o que fazer, mas principalmente quando é que você vai fazer aquilo. O que eu quero com aquilo que eu vou fazer? Que resposta eu quero gerar? Então, você só vai saber disso se você fizer uma boa avaliação com o paciente. E é isso que vai determinar o seu caminho. Exato. Né? Exatamente. É o primeiro passo. E aí você tem que estar isso bem registrado, bem avaliado, para você pegar e identificar, gente, se a dor lombar do meu paciente pode ser por 10 motivos diferentes. Seja o paciente neurológico com a dor lombar, pode ter 10 motivos diferentes. E se isso não tiver tudo mapeado na sua cabeça, que não é o motivo 1, não é o 2, não é o 3, é o 7. Você vai começar tratando pelo 1. Que é o mais comum de ser, né? Dor na lombar, vem na cabeça. Vai por eliminação. Rigidez muscular, vem tudo isso na cabeça, né? Não, ele tá com tensão muscular aqui, aí já começa a fazer qualquer intervenção ali. Mas não, às vezes a dor na lombar tá lá naquele joelho varo dele. E aí? Exatamente. E quem atende, né, quem está na lida, é muito comum, nesses momentos, a gente receber já pré-diagnósticos, né? Falo diagnóstico que já vem de outro profissional, né? Não vou ficar falando de profissional, mas é normal. O paciente tem isso, ele tem uma lombalgia. Cara, eu recebi e falei assim, beleza. Primeiro que lombalgia não é diagnóstico funcional. Lombalgia é dor lombar. Sim. Mas o que é que causa a dor lombar? Então, o fisioterapeuta, ele acha que o diagnóstico médico é diagnóstico fisioterapêutico. E não é. Diagnóstico médico é diagnóstico médico. E outra, lombalgia também não é diagnóstico médico. É apenas dor lombar. É uma terminologia para dizer que a pessoa tem uma dor lombar. Diagnosticar é você saber o que é que provoca essa dor lombar. É um problema, é uma hernia de disco? É uma disfunção da vértebra? É um problema do próprio disco vertebral? Ele fez algum movimento ali e aí ele teve um estiramento muscular? Ele tem um problema biomecânica alterada e ele foi fazer, tem, né, uma atividade e aquilo forçou e prejudicou, igual você falou, ele tem um joelho alto, tem um joelho raro e aí aquilo já gera uma alteração mecânica para ele. Ele tem uma respiração invertida, porque até respiração inadequada vai levar ele a ter problemas de uma lombar, porque você sobrecarrega, porque você não está utilizando o diafragma de forma correta, né? Ele tem uma fraqueza abdominal. Então, assim, o que traz essa dor lombar para ele? Para eu saber de onde vem isso. Esse é o diagnóstico fisioterapêutico. É a investigação que a gente tem que fazer com um olhar global para esse paciente. Eu não posso aceitar algo que vem de fora, mesmo que esteja correto, e aceitar e pegar aquilo como verdade absoluta. Exato. Porque você vai por caminhos errados. Você vem muitas vezes de um profissional com exame de imagem, olha, ele tem uma hérnia de disco e vai fazer cirurgia. Acontece, né? Na vida da gente chega lá, olha, estou com uma cirurgia marcada porque eu tenho uma hérnia cervical. Cara, você vai investigar, na hora que você faz uma investigação, você vê que
e, na verdade, tem uma hérnia, mas não é sintomática, não causa o problema dele, e você vai ser capaz de livrar esse paciente de uma cirurgia. Isso é muito sério. Um paciente Sim, passar por uma cirurgia, principalmente sem necessidade. Olha que doidura. é. Então, é uma responsabilidade muito grande do profissional de fisioterapia fazer uma avaliação adequada e poder resolver o problema do paciente de forma eficiente, né? E de forma Exato. mais rápida também. A hérnia de disco é muito comum, né? O paciente já chegar para você ali com exames, com as ressonâncias, com o diagnóstico já ali batido martelo, hérnia de disco lombar. E aí, os estudos, a evidência já trouxe para nós que cerca de 80% dos diagnósticos médicos, né, de hérnia de disco lombar, em 80% dos casos, essa hérnia de disco é assintomática. Então, a causa da dor não é essa hérnia de Não é? disco. Aí você começa a tratar a hérnia de disco, porque o tratamento para hérnia de disco é diferente se o paciente tiver, por exemplo, aí uma pouca mobilidade de quadril. E você começa a tratar esse paciente como se ele tivesse hérnia de disco, e você está lá 2 meses, 3 meses, aí o E não resultado evolui. porque E não sai do lugar. e aonde está, né? Qual é onde que está o grande vilão? É a base. A gente precisa estar com essa base bem consolidada, com essa base bem feita, que aí sim você faz lá um teste, por exemplo, de Milgram nesse paciente. Deu negativo e ele está com diagnóstico de hérnia de disco lombar, você fala, paciente, a dor na sua lombar não é por causa da hérnia de disco. E aí você faz os outros testes, investiga e fala para ele, olha, a sua dor lombar é por conta dessa, por exemplo, aí, essa disfunção aí, esse joelho valgo, ou essa pouca mobilidade de quadril. Então, nós vamos trabalhar agora isso aqui para gerar um resultado rápido, para você aliviar essa dor de forma rápida. Então, você passa uma autoridade, você Exatamente. passa uma autoridade que, assim, é incrível. Ontem mesmo eu fui avaliar um paciente aqui, pertinho da minha casa. Fui lá avaliar um paciente e, chegando lá, ele, na verdade, assim, ele ia passar por um médico, ele queria ir num ortopedista, aí o ortopedista ia pedir exames, aí ele ia fazer os exames, esperar ficar pronto, depois levar para ele, para o médico só escrever lá, diagnóstico de XYZ, procura quem? O fisioterapeuta. Aí ele me perguntou, eu preciso primeiro ir no médico para depois te procurar? Eu falei, não, vamos fazer essa avaliação comigo primeiro. Mas não precisa de exame? Eu falei, não, exame para mim é só quando eu estou também com dúvida de algum diagnóstico, que os testes deram ali alguma confusão, mas eu não preciso de exame para me poder começar a tratar, para me poder identificar a causa da sua dor. Eu não preciso de exame, eu não me embaso em exame, e não é, e é exatamente isso, né, essa liberdade que eu ensino para os meus alunos dentro da comunidade. Falei, não precisa de exame. Fui lá, avaliei, fiz testes Y, Z, e o problema dele é lá, dor no ombro, muita dor no ombro, não consigo levantar o ombro, estou com muita dor, já estavam desconfiando que eu estou com lesão do manguito rotador, e no teste o que deu? Hérnia de disco cervical. Ele está com uma dor irradiada, uma dor referida, mas na cervical ele não está sentindo nada, só nesse ombro. Então, assim, já nem não passou longe. E ele encurtou o caminho. Quando ele encurta esse caminho, Exatamente. assim, uma felicidade danada, porque esse trâmite todo, vai lá, faz exame, volta lá, vem cá, isso ia demorar um mês, no mínimo. E as E a gente, pessoas, elas não entendem, às vezes, assim, os profissionais, que esse tempo que você encurta, ele faz muita diferença. Você falou uma coisa no início, assim, a gente tem a mania, não estou falando nós profissionais, não, a gente como pessoa, como ser humano, de responsabilizar, como se diz, terceirizar a culpa.
Meu paciente, eu já vi muitas pessoas queixando assim, meu paciente falta muito, o problema dos meus atendimentos é a assiduidade do paciente, o paciente é desmotivado, mas as pessoas não param para pensar, por que seu paciente falta demais? Por que o seu paciente tá desaparecendo, indo embora? Porque, primeiro, você não passou segurança para ele. Isso é um primeiro ponto. Se na primeira avaliação, no primeiro contato, eu não tenho segurança e eu não faço uma avaliação bem feita, não demonstro segurança e confiança e conhecimento, essa pessoa já fica com o pé atrás comigo. Né? Quando você faz isso, você demonstra essa confiança e você mostra para ele, argumenta com ele, explica o porquê daquilo está acontecendo, porque você está avaliando, o que você está procurando, né? E mostra para ele que você sabe o que você está falando, você ganha um paciente. Outra coisa, se você acerta nessa avaliação, você direciona o tratamento correto, o seu resultado é mais assertivo, é mais rápido. E o que você vai acontecer? É a mesma coisa, doutora Rayane. Você quer perder peso, quero perder 2 quilos. Você quer perder 2 quilos em 2 semanas, em 1 semana? Você quer perder em 6 meses, em 1 ano? Exatamente. Você quer ir para academia, né? Eu vou para academia, felizão da vida, vou lá, academia, vou malhar, vou ficar com o corpo sarado, verão vem aí. Vou lá no primeiro mês, empolgar. Nossa Senhora, não vejo resultado. No segundo mês, meu amigo me liga, e aí, estamos aqui no barzinho. Estou indo, academia que se lasque. O que aconteceu? A gente faz isso, doutora Rainha. A gente, se não tem estímulo, se eu não vejo resultados, eu vou desestimular. E o meu paciente é a mesma coisa. Se eu não entrego resultados para ele, se ele não percebe que ele está evoluindo, ele desanima, ele desestimula, ele começa a faltar sessão até que ele desaparece. Né? Então, é uma série de problemas que a gente vai gerando e achando que a culpa é do paciente, mas a culpa iniciou lá na avaliação que não foi bem feita. Né? Exato. E eu não parei. Meu tratamento não está evoluindo. Volta, reavalia esse paciente. Vou reavaliar esse paciente. Eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Acontece. Você faz uma avaliação, poxa, parece que o negócio não está evoluindo. O que passou batido aqui que eu não percebi? Né? Então é importante, porque a avaliação ela não é só antes de iniciar o tratamento. A gente avalia antes e reavalia todos os dias, todas as sessões. Isso é muito importante. Exato. Não é só avaliar no primeiro dia e nunca mais, né? Estou com paciente há 2 anos, só avaliei uma vez e depois não mais. Tem que ter essa constância. Avaliar sempre, reavaliar, para você até identificar se o tratamento está gerando, né, o efeito que você propôs e que o paciente também quer. Senão, igual você falou, ele vai desmotivar. Então, caminha lado a lado, né? As duas virtudes caminham lado a lado. Então, você não saber avaliar, né? A gente fazer essa avaliação confusa, sem nenhuma estratégia, você não ter toda essa confiança na avaliação, você vai errar lá na frente, que é o tratamento, não vai gerar resultado. Aí vira aquela bola de neve. Aí o paciente fica decepcionado, o paciente quer parar o tratamento, aí arruma aquelas desculpas, né? De, eu vou pensar, tô sem dinheiro, né? E depois eu volto com tratamento, porque eu vou viajar e depois eu volto com tratamento. E às vezes nunca mais volta. Mas exatamente, às vezes é porque o paciente não atingiu as expectativas dele. Exatamente. E o que a gente tem que perceber é que a gente faz isso. É porque a gente pensa que o paciente... o problema do paciente. Não, a gente faz isso quando a gente vai para a academia no resultado. Eu faço isso se eu for procurar um profissional para poder perder peso. Eu não estou perdendo peso que eu gostaria, eu vou procurar outro. Se eu não estou resolvendo, não estou vendo o resultado que eu desejava, eu vou desestimular, eu vou abandonar aquilo. Então, o paciente é a mesma coisa. Se a gente não entrega um resultado para ele e que ele consiga perceber que ele está evoluindo bem, ele vai desistir, porque ele vai desestimular. E muitas vezes, doutora Rayane,
As pessoas pensam assim, ah, mas se eu der alta logo para o meu paciente, eu vou ficar sem paciente. E as pessoas pensam isso. Então, é melhor eu ficar com ele por mais tempo mesmo. Não, é o contrário. Você só vai ser reconhecido como um profissional diferenciado, só vai se destacar dos seus concorrentes se você entregar resultados de excelência, entregar resultados rápidos para o seu paciente. E sem uma avaliação adequada, isso não é possível. Exato. O melhor profissional não é o que tem as melhores técnicas, é o que sabe fazer a melhor avaliação. Porque é aí que ele vai saber exatamente, é o Sherlock Holmes mesmo. Se eu É, não souber investigar. investigar para poder chegar no resultado, chegar na causa do problema, não adianta eu abrir minha caixa de ferramentas e ter várias técnicas, né? Eu posso abrir minha caixa de ferramentas pela chave de fenda, martelo, chave inglesa, chave de boca, tem um monte de coisa na minha caixa de ferramentas, mas eu não sei avaliar o que é o problema que eu tinha, meu cano tá vazando. Mas É, por que ele está vazando? Da onde que ele está vazando? é Não usar sei. a Então não ferramenta adianta eu ter uma errada. caixa cheia de ferramentas. É usar a ferramenta errada, né? Porque, mas né, eu posso ter uma caixa linda, cheia de ferramentas. Se eu não sei identificar onde está o problema, como que eu vou usar essa ferramenta? Que ferramenta eu tenho que usar? Eu não sei nem onde está o problema. Aí Exato. eu acho, não, o problema está aqui. Aí você fala assim, vou usar essa ferramenta. E não resolve. Ah, não era aqui. Aí você fica assim, você fica chutando. Fica tirando. Quando o Fica paciente tirando de falar que lado. melhorou, é isso aqui. Então, se o paciente agora está falando, não, dói ainda. Dói ainda. Ou até a mesma, ele fala assim, não, melhorou um pouquinho. Isso acontecia muito comigo também. Ah, melhorou um pouquinho. Quando eu não tinha essa confiança na avaliação, quando eu fazia essa avaliação com os olhos, aí o paciente, olha, melhorou um pouquinho. Mas sabe aquele pouquinho que no outro atendimento aí voltava para mim falando assim, tá tudo de novo, a mesma dor. Exatamente. Dava um desespero. Ai, eu, meu Né? Deus, onde eu tô errando? Que intervenção que eu tô. A primeira coisa que passa na cabeça. Qual intervenção eu tô fazendo errado? Então eu vivenciei muito isso na pele, sabe? Todo mundo Essa. vivencia isso, né, Todo doutora? As pessoas mundo. acham assim, sou eu não sei direito, eu que não estudei direito. Não, todo mundo passa por isso. É importante as pessoas saberem, porque as pessoas se culpam. É, Mas olha só, isso é é legal. normal Não, e é a gente legal, porque reconhecer. olha só, se eu me culpo, se eu estou ali incomodado, porque o primeiro passo para a mudança é aceitar que você precisa mudar. É Então, perceber primeira que coisa, eu errou e aceitar que perceber que errou precisa e mudar. querer mudar. É, Porque assim, se eu perceber, se aquilo te incomoda, caramba, onde eu estou errando? Por que, que eu não estou evoluindo? O paciente não está evoluindo? O que, que eu errei? O que, que eu perdi? Não estou conseguindo evoluir com o tratamento dele? Aonde que eu errei nessa avaliação? Mostra que eu me preocupo. Eu me preocupo com o meu paciente. Eu quero gerar um resultado para ele de qualidade. Eu quero resolver o problema dele. Pior é se você não tivesse nem aí. Você vai arrastando tratamento, protocolo em cima de protocolo. Né? Ah, não, liga lá um monte de aparelhinho, um monte de choquinho, né? Quem nunca ouviu o paciente chegar para você, não, fisioterapia não funciona, tem 6 meses que eu estava fazendo lá, não deu resultado nenhum, é, ah, não funciona, tem um ano que eu faço, não funciona, o que fazia? Ah, colocava um choquinho lá, porra. Você sabe que às vezes o não vai problema do cara não tinha funcionar. nada a ver, né? É, Primeiro que tem, não é analgesia, não é tratamento para dor, não é sim, tratamento, ele não vai resolver o processo inflamatório do paciente. Então, você fica ali, mas se você está preocupado com isso, nem todo mundo é. Mas se você está incomodado, se isso te incomoda, saiba que não é só com você. Mas saiba que isso é muito importante. Se incomodar é importante, porque é isso que vai fazer você dar um passo em direção de procurar resolver esse problema, né? Procurar alguém que possa te ajudar a melhorar essa parte que você está com dificuldade. exato. Exatamente. É quando sentir que incomoda, é querer a solução. E não só Exatamente. deixar levando, porque o deixar levando, uma hora vai se ver, né? Ah, eu tô sem pacientes, eu tô capengando e não tem muitos, o paciente não me procura, não me indica. Então, o jeito é mesmo. A minha base é fraca, eu tô
sentindo que eu tô com uma fraqueza, uma falha na base, uma dificuldade, e que é normal, é super normal. É normal ter essa dificuldade, só que igual você falou, é preciso aceitar que está com essa Se incomodar. dificuldade, falar assim, não, eu preciso alterar isso, eu preciso mudar isso. Foi exatamente o que aconteceu comigo na época. Eu senti na pele quando o meu pai travou a coluna, a lombar. E aí ele foi, me chamou, minha mãe me ligou para ir lá ver o que era. E aí eu fiz aquela avaliação que eu estava acostumada de fazer antes, com os olhos, palpando e já querendo tratar. Ah, isso aqui é isso. Ah, não, doeu, irradiou um pouquinho. É síndrome do piriforme. Toda dor irradiada para mim era síndrome do piriforme. E já comecei a tratar. E já comecei a tratar. E aquilo, ele não melhorou. E passou um dia, passou dois, passou uma semana, e ele ainda morrendo de dor, e ele tá assim, não, eu vou no médico, minha filha, vou tomar uma injeção. Naquilo que acabou com o meu coração. Eu falei assim, não, você vai tomar injeção, não. E aí, aquela frustração de Jesus, eu estudei 5 anos, e eu não tô conseguindo ali saber o que Ajudar meu pai. ajudar o meu pai. Que é ruim, né? Que é pior ainda. Cara, eu não consigo ajudar a pessoa, né, que tem A pessoa conexão mais forte importante comigo. na minha vida, eu não estava conseguindo resolver. E aquilo me deu, assim, uma frustração que eu tô assim, gente, eu não sei, eu não posso continuar assim. E foi quando eu descobri que o meu erro estava na base. Falei, por Você que não que tinha ele feito não uma está avaliação melhorando? correta. Eu não tinha feito uma avaliação correta. Foi a partir daí que eu peguei e falei assim, não, eu preciso alterar isso aqui, preciso dar uma mudada. E aí foi quando eu criei o método, a avaliação avançada, que envolve todos esses pilares, né? Tem o pilar do diagnóstico fisioterapêutico, que é o primeiro pilar, então envolve isso tudo, que é diferente do diagnóstico médico. Nós É temos que ter o diferente. diagnóstico fisioterapêutico. Então, o primeiro pilar é Isso tem que ficar todo esse. muito claro, né, doutora Raine? Ficar muito claro. Uma coisa é diagnóstico médico. É muito comum a gente ouvir falar, ah, não, eu já fui avaliado. O paciente chega para você, não, já foi avaliado. Não, você foi avaliado por outro profissional. Agora eu vou te avaliar. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Não se pode abrir mão de uma avaliação profissional. Você não pode abrir mão da avaliação sua, porque é isso que você vai mostrar que você sabe o que você está fazendo, conhece, que você entende, né, daquilo que você está trabalhando. Exato. E aí, depois que eu fiz essa, né, refiz a avaliação do meu pai, eu consegui gerar um resultado. Tudo é na base, né? E assim, e é igual você falou também, não é só saber avaliar e realizar qualquer tratamento. Ah, identifiquei que meu paciente tem hérnia de disco lombar. E aí vou fazer qualquer tratamento, né? Também não vai resolver. Não vai funcionar, né? Não, e hoje, doutora Raia, falando assim, se a gente pensar o quanto facilitou a internet, porque você consegue se conectar com várias pessoas, né? Por exemplo, você ia fazer um curso, primeiro que a gente não fazia curso de avaliação, não existia. Você fazia curso de procedimentos técnicos. Você vai lá fazer um curso, por quê? Porque a avaliação, teoricamente, você aprendeu na sua faculdade. E as pessoas acham que o que sai da faculdade, quando você sai da faculdade, você está pronto. Não, você não está. Você pega o seu primeiro paciente e fala, caraca, eu não sei nada, o que eu vou fazer agora? Você sabe, só que a gente tem uma insegurança que é normal, né? A gente sabe mais que o paciente, lógico que você sabe, só que a gente está inseguro. E aí você precisa de um suporte. E a gente não tinha, você só tinha cursos presenciais. Cursos presenciais de técnicos. Ah, eu quero ir para neuro, vou fazer o BOBAT, vou fazer um PNF, eu quero trabalhar com postura, vou fazer um RPG. Né? Depois veio o Pilates. Então, assim, Sim. só que você tem que esperar o momento que aquele curso está acontecendo, ou eu não tenho dinheiro para viajar, será que um dia esse curso vai estar aqui na minha cidade? Então, hoje, você consegue, né, através da internet, ter vários cursos, né? Você ter acesso a cursos online de qualidade.
Sim. Aonde você não precisa parar de trabalhar, porque quando eu fiz os cursos, né, de presenciais, por exemplo, eu fiz o BOPT, né, na Neuro, era 2 semanas, de manhã e de tarde, você simplesmente eu tinha que desmarcar meus pacientes durante 2 semanas. Olha Ai, que doidura, eu tenho que pagar um curso que era caro, eu só recebo se eu atender, se eu não atender eu não recebo, normal, o profissional liberal é assim, mas eu aham. tenho que parar os meus atendimentos. E aí viajar, gastar com a ida, gastar com a Aí, hospedagem e ainda parar de atender, e porque eu não tô, parar de, entendeu? e Então, assim, parar de ganhar durante duas e semanas. parar de ganhar e ainda gastar com. Então, é doidura. Hoje em É, dia, nossa senhora, as pessoas acham, ah, não, tem 20 anos de formato em estudo, estuda até hoje. até A gente não hoje. para nunca mais. Cara, não existe isso. Um dia eu falei para umas alunas minhas que eu não gosto de ler, então muda de curso, muda de profissão. É, Você nunca vai parar de estudar mais na sua vida. Você nunca vai parar de ler. A diferença é que você não vai precisar de ler tudo igual na faculdade. Você vai estudar aquilo que você gosta, né? exato. Aquilo que você tem mais afinidade. Você vai aprofundar naquilo que você tem mais afinidade. E aí você vai tendo mais prazer naquilo. E Mas você quando você consegue ter. estuda, e quando você estuda algo que vai te trazer um benefício que você já vê na hora ali, Não, isso é maravilhoso. É você estudar algo e depois você aplicar. E aí já logo depois você vê aquele resultado ali na sua frente, que acontecendo. seja, né, um resultado para o paciente, que seja um resultado para você profissionalmente, um resultado financeiro. E aí você olha e fala assim, gente, que maravilha. Isso enriquece. A gente tinha que estudar coisa que não gostava lá na faculdade, agora estudar o que gosta tá maravilhoso. E Sim, ver isso resultado. falou uma coisa certa. Você vai conseguir é, gerar. A gente consegue, por exemplo, eu falei para você, a gente tinha que esperar o momento de um curso prático, presencial, depois a pessoa ia embora, você ficava cheio de dúvidas, com a apostilinha lá meia boca, sem saber o que, que eu faço agora, não tem nem como eu tirar dúvidas, e é assim o curso presencial, a pessoa vem dar o curso e vai embora, Vai embora. mas aí você fica perdido também em alguns momentos. Meu Deus, como é que era aquilo mesmo? O que, que ela falou? Como é Você que era? Eu não anotei aqui, aí anotou você olha, não direito. entendeu direito, né? Então, assim, a gente conseguir acessar, ter atalhos, porque isso que você falou, olha, eu tinha tanto tempo de formada, depois eu percebi isso. Então, assim, a gente não aprende na faculdade muita coisa. Porque muita coisa você não vai encontrar no livro. O livro não vai te ensinar o que você aprende só na prática. Não te ensina o que você aprende vivendo. Então, eu tenho um paciente lá lindo, maravilhoso. Eu pego meus livros de neurologia, de neurofisiologia, de fisiopatologia. O paciente hemiplégico. Assim, aí chega um paciente para você e você olha, caraca, mas não é igual estava lá no livro. Nunca é. Então, você tem a capacidade, a possibilidade hoje de ter atalhos. Sim. Eu não preciso perder tempo tentando esperar 5, 10, 15 anos para adquirir toda aquela experiência, aquela vivência, e aí eu consegui formar aquele raciocínio na minha cabeça. Eu consigo hoje acessar pessoas que já passaram por isso, que já viveram isso, que já tiveram essa dor que eu tenho, que já tiveram o mesmo problema que eu tive, e que sabe qual o caminho que eu preciso tomar para chegar e não ter que passar por isso. Não ficar perdendo tempo nisso. Eu não preciso esperar 5, 10, 15 anos da minha vida para chegar nisso. Eu posso encurtar o caminho. Então, Caindo, essa é a levantando, vantagem. né? Você já pode ir direto, pode Eu posso ir envolver. direto, porque hoje eu consigo me conectar com pessoas que podem me ajudar. Você falou, olha, eu tenho um curso, eu tinha esse problema, eu senti isso na pele, eu fiquei frustrada. E olha só, eu fiquei frustrado. Então a consequência não é só para o paciente. Você foi dormir bem? Quando seu pai falou para você, aquilo De jeito corrói a nenhum. gente por dentro. É Nossa, eu muito passava noites ruim. acordadas, coitada. Você vê um paciente que não evolui, que não está evoluindo, seu tratamento não está evoluindo. Você vai embora, você fica pensando, meu Deus, por que não está evoluindo? O que eu não estou conseguindo? Não estou conseguindo ajudar, não estou conseguindo ajudar.
exato. Vinícius, sua internet está. Será que é só Tá ouvindo? sua internet deu uma falhadinha aí? Deu uma falhada? Voltou? Voltou, agora sim. Agora voltou. Então, sim, ter a possibilidade de ter atalhos e encurtar esse caminho e chegar e não perder tempo com isso e sofrer com isso por muito tempo, a internet facilitou isso demais, aproximou as pessoas nesse sentido, né? Então, isso é fabuloso hoje. Ninguém pode, não E tem mais fora, desculpa, né? não, e fora que assim, essa parte de contato ficou muito mais próximo, mesmo sendo no digital, o digital conseguiu aproximar o que no presencial não tem, que é essa parte Exatamente. de tirar dúvidas, esse suporte, aquilo gravado para você ver e Um rever acompanhamento, né? quando quiser. Fiquei na dúvida e agora? Se vira, negão. Fernando, se vira, agora é com você. Eu, da minha parte, eu já dei meu curso, tchau e benção. Isso é complicado. Meus Exato. cursos era assim, a gente fazia os cursos, era desse jeito. Né? É Hoje igual a não. faculdade. É igual a faculdade, Exatamente. né? Depois que você forma, o seu professor, o orientador, você fala assim, ó, beijo e benção. Vai Boa com sorte. Deus, boa sorte. Ainda dá uns tapinhas nas costas, né? Boa sorte. E acabou, você não tem nem mais o contato. Vou mandar mensagem ali que ele nem te responde. Vai, filho, vai viver. Aí te coloca no meio desse monte de turbilhão de indecisões, esse turbilhão de medos, De inseguranças, dúvidas, inseguranças, dúvidas. falta de E hoje em confiança. dia tá pior, tá assim, pior, porque como a comunicação tá de uma forma tão grande, fácil, o paciente já chega para você falando assim, ó, eu tô com X, eu quero ser tratado com Y, eu já vi que eu quero o tratamento Z. Aí você fica assim, meu Deus. É o Dr. Google. É o doutor Google. Onde que essa pessoa viu isso? Não, ó, eu vi que não adianta eu fazer isso, eu não posso agachar, eu não até você desmistificar isso tudo, se você não mostrar esse poder, essa Conhecimento. autoridade na avaliação, já era. O paciente não move um dedo depois no tratamento, porque ele não confia em você. Se você não mostrar para ele e convencer ele de que ele não tá, que ele está pensando errado, que ele está com uma visão errada, e você mostrar, explicar o porquê que aquilo está errado e como deve ser e o porquê que deve ser daquele jeito, ou seja, mostrar conhecimento, segurança e confiança para ele, você já perdeu o paciente. Porque se você insistir e ele não tiver convencido, ele vai embora e vai procurar outro que vai fazer aquilo que ele quer. Exatamente. Exatamente. E aí, doutor Vinícius, é possível avaliar com confiança para gerar resultados Olha, incríveis, para a gerar resultados Lica está falando que eficazes? formou agora, só um minuto aqui, ela está falando que formou agora e tem medo de não fazer uma boa avaliação. Todo mundo passou por isso também, né? De toda forma. A gente sempre tem. Mas é importante, né, doutora, a gente estava conversando, ter esse medo. Tem que ter esse medo, porque esse medo vai fazer você buscar ajuda, né? Buscar evoluir, porque a gente sai realmente completamente inseguro. Sim, Ninguém sai seguro da faculdade. Mas eu tô vendo, meu colega formou comigo e tá lá no Instagram, tá bombando. Gente, a vida social é outra vida, fake pra caramba, né? Cheio de fake news ali, cheio de maquiagem, mas no dia a dia você pode ter certeza que ele também tá passando por isso. Também tá passando pelos mesmos problemas. agora que eu vi aqui a mensagem dela, é isso mesmo, Lica, fica à vontade, que isso é super comum. Isso é normal, eu passei muitíssimo por isso, não só depois de recém-formada, depois de A formada gente alguns continua. anos, achando que ia ter essa confiança ali numa pós. Fiz uma pós-graduação, não me deu confiança, continuei nos mesmos erros. Então fica tranquila que isso faz parte. E agarra em pessoas que você conecta para você pegar toda essa, esse contato, para você pegar toda essa facilidade que as pessoas passaram e que tem para te Buscar o entregar. atalho, Aqui né? mesmo no O atalho. digital. Isso. O atalho. Você não precisa esperar tanto tempo
né, ter experiências, passar por um monte de vivências para poder chegar numa segurança maior. Você tem um atalho. Eu sei, né, buscar uma pessoa que sabe te orientar nesse caminho. Isso faz toda a diferença. E o digital aproximou isso. Exato. A Diva também está falando aqui, eu tenho muitas dores na cervical. Sempre digo para a fisioterapeuta, não mexa no meu pescoço, porque fica pior. Aí tem que ver, Diva, o que que tá fazendo no seu pescoço, porque a ideia não é ficar pior, é melhorar essa dor. Agora, por que é a dor no pescoço? O qual é o motivo, o que que tá mexendo, o que que tá levando essa dor. E que jeito que está mexendo? Tem O que está muitas mexendo? coisas. Que jeito que está mexendo? Como que está mexendo? Porque uma dor no pescoço, né? Ela pode ser várias razões. Pode ser Várias. várias razões. E até mesmo, como eu falei, até uma respiração invertida. Ela vai sobrecarregar a musculatura acessória, vai tensionar e você vai ficar tenso na musculatura, vai tratar outras coisas e nunca vai resolver o problema. Tem que saber a história, né, ouvir. Uma coisa dentro da avaliação que as pessoas pecam muito, né, doutora Rayane, é ouvir paciente. Ouvir Pula. o A anamnese. paciente. Essa anamnese é feita só assim. O que que você está sentindo? Qual é a sua queixa principal? E pronto. Não faz mais Pronto. nenhuma investigação, não faz as perguntas Não, certas, não faz. Acha que é só as assim, o perguntas que que é a sua certas. queixa Ah, mas o principal? paciente não me falou isso, mas você perguntou isso para ele. Porque, assim, as pessoas têm que entender que para o paciente, aquilo ali, eu sei, eu sabia, eu tenho isso, mas isso aqui para mim não tem nada a ver. Para ele não vai ter nada a ver. Ele não vai relacionar um problema com o outro. E as pessoas não ouvem o paciente. Eu fiz até um vídeo uma vez é, falando isso, a importância de você escutar o paciente, as pessoas negligenciam isso. Porque o paciente, muitas vezes, ele te conta o problema e ele te conta o que melhora o problema dele. Então, Uhum. quando ele te fala isso, você já tem, opa, tem alguma coisa nesse caminho. Se isso aqui está piorando a dor dele, ele faz alguma coisa, eu faço isso, a minha dor melhora. Então, a gente busca, né, essas situações antálgicas, né, para melhorar a dor. Então, ele já vai te contando o Exato. que ele faz que melhora, você já vai começando a ter alguma situação assim. Isso vai Às vezes é guiando alguma o coisa que seu ele fez. raciocínio, vai guiando o Exatamente, vai guiando o raciocínio raciocínio, clínico. né? Você já vai eliminando outras coisas. Às vezes é alguma coisa que aconteceu que não tem nada a ver com o pescoço. Às vezes pode ser uma batida de carro que alguém bateu na traseira 2 anos, 3 anos atrás, e ela Sim. fez um movimento de chicote lá, e aquilo se arrasta e ninguém sabe. E aí tem um problema ali articular e a pessoa não investigou. Ah, não. Aí vai fazer o exame, doutor Ryan? Porque é normal, né? Com o tempo, a maioria das pessoas vão ter uma herniação. Sim. Ah, é hérnia de disco. E às vezes é hérnia, é a hérnia que ele sofreu, aquela batida 3 anos atrás, e aí você começa o tratamento como uma hérnia e não tem nada de E não hérnia. sai nunca do lugar. Não sai nunca do lugar. Exatamente. Mas Também tem várias histórias assim. Eu acho que dá pra gente marcar até uma segunda live. tem muitas histórias. Tem Se eu contar muitas histórias. histórias. Acho que dá pra fazer um livro. É muito bom. Dá. Não dá? Mas que Não, muito. bacana. Muito. Eu tenho cada história que eu já passei assim, falando, meu Deus do céu. E aí você ouve. Não, agora, o mais triste, né? A fisioterapia não funciona. A fisioterapia não dá resultado. Porque Esse o paciente dá chega para até uma você. dor. Esse dá até Ah, uma dor no coração. Faz uma é, massagem aqui. eu sou acupunturista, então muitas vezes o paciente chega para mim, eu vim fazer acupuntura porque minha dor não melhora. Ah, não, você tá, olha, seu problema, você precisa fazer uma fisioterapia. Não, tem 1 ano que faço fisioterapia, não resolve nada, quero fisioterapia, não. Aí você vai ver, cara, não tá, tipo assim, o que estava sendo feito era, eu finjo que te trato e você finge que melhora, então vai embora. No caso dele, ficou 1 ano e ainda foi embora. Mas Sim, assim, você vê por quê? Porque não foi feita uma avaliação adequada, e se não tem uma avaliação adequada, não tem um tratamento não correto. tem o E, tratamento. e É no a final, base. não é só o profissional, ele não falou para mim assim, o fulano, o profissional, não resolveu o meu problema. Ele fala, a fisioterapia não funciona ainda, ferrou a classe inteira.
Joga todo mundo dentro do mesmo balde Todo e tampa. mundo dentro do mesmo Joga pote. todo mundo dentro do liquidificador e liga Trucida, né? lá. É Tritura. verdade. É preciso avaliar. E fisioterapia, né? O tratamento fisioterapêutico não é só uma técnica, não é só uma intervenção, né? E sim, é o que eu também sempre falo, para a gente também gerar um resultado bom, um resultado rápido, eficaz, a gente precisa linkar a nossa intervenção com a evidência. Então, tem muitos estudos, né? Eu sou muito da parte de pesquisa Científica. também. Eu sou pesquisadora, então adoro. Então, a gente precisa, quando você linka, a gente gera um resultado mais rápido também. Então, é importante a gente trazer a ciência, trazer a evidência para a prática clínica. Para mim, esse é o caminho também para a gente aí aumentar a nossa valorização, né? E não simplesmente deixar, porque um fisioterapeuta, às vezes, por falta também, né, de conhecimento, às vezes nunca ensinaram ele direito ali na faculdade, ou ele já saiu também da faculdade achando que, eu já sei avaliar, sei fazer tudo, não fez uma especialização, não buscou mais informações, e às vezes erra, a gente erra. E aí, como você disse, pega a classe inteira e generaliza como não funciona. Então, a gente Fica com esse precisa paciente que não desmistificar está isso aí. evoluindo, né? Fica com um paciente que não está evoluindo e não para reavaliar e ver o que está Exato. acontecendo, né? Ver o porquê que não está evoluindo. Mas é por isso que eu falo, doutora Raine, se a pessoa falar, ai meu Deus, eu estou inseguro, o que eu estou fazendo? Ai, eu não tenho confiança, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pelo menos essa pessoa se importa, essa pessoa se preocupa, essa pessoa vai evoluir, ela vai buscar alguém que vai ajudar a sair desse problema, Do né? buraco. A sair desse buraco. Então, as pessoas têm que entender que é normal passar por isso, a gente vai ter que buscar um conhecimento para isso, mas antes a gente não tinha esses caminhos para facilitar, né? A gente tinha que só esperar cursos presenciais, fazer uma pós e não trazia essas respostas para a gente. Hoje a gente tem como buscar esses caminhos e atalhar, né? Pegar atalhos, buscar alguém que possa ajudar, que possa mostrar, olha, eu também passei por isso, eu sei o que você está Sim, passando, então eu vou te ajudar. Então hoje essa conexão ficou muito mais fácil. Então, muito. não tem por que as pessoas sofrerem igual a gente sofreu antes. Porque a gente Verdade. teve que buscar a experiência, né, a vivência prática com os estudos, e aí você ir buscando essas informações e processando o raciocínio na cabeça, porque o livro não te traz isso mastigado. Não. Não traz. Isso é com a vivência. Então, quando a gente consegue se conectar com pessoas que já passaram por essa vivência, que sabem o que eu passei e vão me mostrar o caminho que eu tenho que fazer para não ficar perdendo tempo e conseguir um resultado mais rápido e conseguir evoluir de forma mais rápida, né? Evoluir, que eu falo, não é evoluir só com o paciente, evoluir a gente enquanto profissional, Sim. né? E aí eu conseguir entregar resultados melhores, fazer uma avaliação mais assertiva. Então, isso hoje a gente não tem desculpas de que não tem onde buscar, porque tem. Tem, Né? Você falou. tem sim. E tem o lugar, né? Tem sempre, eu sempre falo, né? Tem mais pacientes procurando do que fisioterapeutas para atender. Se a gente for calcular o número de pacientes, né, que eu já fiz essa conta também, de pacientes que vão procurar, que vão precisar fazer um tratamento fisioterapêutico, e o número de fisioterapeutas que existem no Brasil hoje, então, o número de pacientes dividido pelo número de fisioterapeutas dá um valor de 250 pacientes para cada fisioterapeuta. Aqui. E por quê? Cadê, Raiane, esses pacientes, então? A gente não está sabendo mostrar para eles a Gera oportunidade do valor. nosso trabalho. A A gente não está gente não sabendo gerar está, valor. não está sabendo gerar esse valor, porque paciente tem e muito. Você pode sentar numa rodinha aí de bar, numa rodinha de amigos,
que todo mundo... Ah, porque meu tio tá com dor, minha prima tá com dor no joelho, e é dor na cervical, é dor... Você só escuta isso. Quando você E a abre a boca e fala pandemia, assim, a eu pandemia sou... intensificou isso. Quando você abre a boca e fala assim, eu sou fisioterapeuta. Chove de dor ali no seu ouvido. Ah, porque tem dor aqui, dor ali, meu pai, minha avó, minha mãe, meu tio, não sei o quê. Chove de dor no seu ouvido. Então tem pacientes. E a gente E precisa saber gerar valor, é, mostrar conhecimento, e isso segurança para está eles. crescendo cada vez mais. Tá certo? Vinícius, Exatamente. muitíssimo obrigada, tá? Gente, foi um E eu que bate-papo agradeço. muito legal. Quem gostou aí, vamos colocar uma joinha, palminha, reage aí pra gente saber que o bate-papo foi bacana. Vamos marcar, Eu Vinícius, falei um para você que eu falo próximo. muito, né, doutora Raine? Se deixar, eu. Eu Se também, sentar no boteco e tomar um copinho de cerveja, eu vou embora, né? Ou um vinho, aí lascou. Aí madrugada aqui, fora. mas eu também papeio bastante, tá? Ih, nossa senhora, se deixar eu vou embora. Mas que bom, foi muito bom, eu adorei. Ah, o pessoal gostou também, foi ótimo, foi maravilhoso. Muito bom. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela Eu que sua agradeço. presença, sua participação. Obrigada, pessoal, que participou aí, interagiu com a gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês.